O sacrifício de Jesus Cristo na cruz é um dos eventos mais importantes na história do cristianismo e a base da fé cristã. Este não é apenas um evento histórico, mas também uma lição profunda sobre amor, perdão e sacrifício. A cruz, onde Jesus foi crucificado, não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também um sinal da grande vitória, quando Jesus venceu o pecado e a morte para trazer salvação à humanidade. 1. O amor incondicional. O amor incondicional é um dos maiores ensinamentos que encontramos na Bíblia e na vida de Jesus Cristo. Esse amor não é limitado pelas falhas humanas, nem pelas circunstâncias, mas se estende a todos, sem exceção. No mundo de hoje, onde os relacionamentos muitas vezes são condicionados ao que alguém pode oferecer ou fazer, o amor incondicional de Deus se destaca como uma lição fundamental. Como podemos entender verdadeiramente o significado desse tipo de amor? O que é possível aprender com o amor de Deus, que não exige nada em troca, mas nos oferece tudo? Jesus Cristo é a personificação do amor incondicional. Sua vida e sacrifício na cruz revelam a profundidade do seu amor por cada um de nós. Ele nos ama não porque sejamos perfeitos, mas porque Ele escolheu nos amar. Durante a sua missão na Terra, Jesus não procurou os perfeitos ou os justos, mas esteve ao lado dos marginalizados, dos pecadores e daqueles que mais precisavam de sua compaixão. Ele disse: "Amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." Mateus 5:44. Já parou para pensar o quão difícil pode ser amar aqueles que nos fazem mal? O amor de Deus vai além de nossas limitações e desafia as normas da sociedade. Na cruz, Jesus deu o maior exemplo de amor incondicional. Ele aceitou a dor, a humilhação e a morte para salvar a humanidade, sem exigir nada em troca. Por que você acha que ele fez isso? Ele fez porque amava cada um de nós profundamente e queria nos mostrar que, independentemente de nossos erros, o seu amor nunca falharia. Como você se sente ao pensar que Deus deu sua vida por você? Esse amor não é algo que possamos compreender completamente com nossas mentes limitadas, mas é algo que nos chama a viver de maneira diferente. Como podemos aplicar esse amor em nossas próprias vidas? O amor incondicional de Deus nos desafia a amar os outros da mesma forma. Muitas vezes é fácil amar aqueles que nos amam, mas e quando isso se torna difícil? E quando alguém nos machuca ou nos rejeita? A verdadeira questão é: conseguimos amar incondicionalmente, mesmo nas situações mais difíceis? Deus nos ensina que o amor vai além das palavras. É uma atitude que exige ação, até mesmo quando a dor é grande. Jesus, ao perdoar aqueles que o crucificaram, nos mostrou que o perdão faz parte do amor incondicional. Ao refletir sobre o amor incondicional de Deus, podemos nos perguntar: como podemos ser mais semelhantes a Ele em nossa maneira de amar? Será que temos a disposição de amar além das falhas dos outros, assim como Deus fez por nós? O amor incondicional não é algo fácil de alcançar, mas é o tipo de amor que transforma vidas, cura feridas e traz paz. Quando conseguimos refletir esse amor, não apenas experimentamos o que significa ser verdadeiramente amado por Deus, mas também damos aos outros uma amostra do amor divino. Como você tem demonstrado esse amor incondicional em sua vida cotidiana? Será que você tem amado os outros da maneira que Deus ama você? É uma jornada contínua e todos nós somos desafiados a crescer nessa área. Quando nos esforçamos para amar incondicionalmente, seja em nossa família, com nossos amigos ou até com aqueles que nos fazem mal, estamos mais perto de viver como Cristo viveu. Deus nos chama a amar de maneira que vai além do que a maioria das pessoas considera possível. Está pronto para aceitar esse desafio e amar como Ele ama? Em um mundo cheio de julgamentos e condições, o amor incondicional de Deus nos chama a ir além,
a ver além das falhas humanas e a oferecer amor em sua forma mais pura. Esse amor tem o poder de curar, transformar e trazer verdadeira paz. Se cada um de nós começasse a amar de forma incondicional, imagina como nossas vidas e nossas comunidades seriam diferentes. O amor incondicional de Deus nos desafia a amar os outros da mesma forma. Muitas vezes é fácil amar aqueles que nos amam, mas e quando isso se torna difícil? E quando alguém nos machuca ou nos rejeita? A verdadeira questão é: conseguimos amar incondicionalmente, mesmo nas situações mais difíceis? Deus nos ensina que o amor vai além das palavras. É uma atitude que exige ação, até mesmo quando a dor é grande. Jesus, ao perdoar aqueles que o crucificaram, nos mostrou que o perdão faz parte do amor incondicional. Ao refletir sobre o amor incondicional de Deus, podemos nos perguntar: como podemos ser mais semelhantes a Ele em nossa maneira de amar? Será que temos a disposição de amar além das falhas dos outros, assim como Deus fez por nós? O amor incondicional não é algo fácil de alcançar, mas é o tipo de amor que transforma vidas, cura feridas e traz paz. Quando conseguimos refletir esse amor, não apenas experimentamos o que significa ser verdadeiramente amado por Deus, mas também damos aos outros uma amostra do amor divino. Como você tem demonstrado esse amor incondicional em sua vida cotidiana? Será que você tem amado os outros da maneira que Deus ama você? É uma jornada contínua e todos nós somos desafiados a crescer nessa área. Quando nos esforçamos para amar incondicionalmente, seja em nossa família, com nossos amigos ou até com aqueles que nos fazem mal, estamos mais perto de viver como Cristo viveu. Deus nos chama a amar de maneira que vai além do que a maioria das pessoas considera possível. Está pronto para aceitar esse desafio e amar como Ele ama? Em um mundo cheio de julgamentos e condições, o amor incondicional de Deus nos chama a ir além, a ver além das falhas humanas e a oferecer amor em sua forma mais pura. Esse amor tem o poder de curar, transformar e trazer verdadeira paz. Se cada um de nós começasse a amar de forma incondicional, imagina como nossas vidas e nossas comunidades seriam diferentes. A misericórdia de Deus é igualmente transformadora. A misericórdia não é apenas o perdão, mas também a bondade de Deus que se manifesta em nosso sofrimento e nas dificuldades da vida. Em momentos de dor, arrependimento ou luta, Deus não apenas nos perdoa, mas também nos estende sua compaixão, curando nossos corações e restaurando nossas vidas. Em Lamentações 3, 22-23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias nunca têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus não tem fim e Ele está sempre disposto a nos acolher, não importa o quanto falhemos. Para os cristãos, viver com misericórdia significa ser como Cristo, ser compassivo, gentil e pronto para perdoar. Isso não significa ignorar as ofensas ou permitir que o mal prevaleça, mas sim agir com compreensão e paciência, oferecendo ao outro a mesma graça que Deus nos dá. O exemplo de Cristo na cruz é a maior lição sobre a verdadeira misericórdia. Ao ser crucificado injustamente, ele orou pelos seus inimigos dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ao agir com misericórdia mesmo diante do sofrimento mais profundo, nos ensina que a verdadeira misericórdia não tem limites e deve ser oferecida a todos, independentemente de suas ações. Em nossa vida diária, é fácil cair na tentação de retribuir mal com mal, especialmente quando somos feridos ou injustiçados. No entanto, o cristianismo nos chama a agir de maneira diferente. Somos chamados a ser agentes de perdão e misericórdia, refletindo o caráter de Deus em nossas relações com os outros. O perdão e a misericórdia são os caminhos para a verdadeira paz, tanto interna quanto nas relações com aqueles ao nosso redor.
Portanto, ao refletirmos sobre o perdão e a misericórdia, devemos lembrar que esses são não apenas os princípios fundamentais de nossa fé, mas também as práticas que nos ajudam a viver uma vida mais plena e mais parecida com Cristo. Através do perdão e da misericórdia, podemos experimentar a verdadeira liberdade espiritual e levar o amor de Deus a um mundo que tanto precisa dele. A vitória através do sofrimento. No cristianismo, um dos ensinamentos mais profundos e transformadores é a ideia de que a verdadeira vitória vem através do sofrimento. Esse conceito, que parece paradoxal à primeira vista, é central na vida e na obra de Jesus Cristo. A cruz, que representa o sofrimento extremo, é também o símbolo maior da vitória que Deus trouxe ao mundo. A pergunta que surge é: como podemos entender a vitória no sofrimento? Será que o sofrimento é apenas uma experiência negativa ou pode ele, de fato, ser um caminho para algo maior? Jesus Cristo, em sua morte na cruz, nos mostrou que o sofrimento não é o fim, mas sim uma passagem necessária para a realização do plano divino de redenção. Em Isaías 53:5, a Bíblia nos diz: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados." A morte de Jesus não foi uma derrota, mas uma vitória sobre o pecado e a morte, uma demonstração do poder de Deus para transformar até mesmo o maior sofrimento em uma vitória gloriosa. Como você se sente ao saber que, em meio ao sofrimento, pode surgir algo grandioso? A história de Jesus nos ensina que o sofrimento é muitas vezes uma preparação para algo maior. Assim como a semente deve morrer para dar frutos, as dificuldades que enfrentamos podem ser os meios pelos quais Deus molda e fortalece nosso caráter. Em Romanos 5:3-4, Paulo escreve: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança." Isso nos leva a refletir: será que as dificuldades que você está enfrentando hoje podem estar preparando você para algo maior no futuro? Como você vê seus próprios desafios em comparação com os resultados que podem surgir deles? Muitas vezes o sofrimento nos faz questionar o plano de Deus para nossas vidas, mas é importante lembrar que ao seguir o exemplo de Jesus, encontramos a verdadeira vitória através das adversidades. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:17, escreve: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." Ou seja, o sofrimento de agora é temporário, mas a glória e os frutos que surgem dele são eternos. Você já experimentou algum tipo de vitória após um período difícil? Quais frutos você tem colhido de momentos desafiadores em sua vida? A vitória através do sofrimento não é sobre evitar a dor, mas sobre aprender a crescer, perseverar e confiar em Deus durante os tempos difíceis. É também sobre a certeza de que, em Cristo, nossa dor não é em vão. Deus pode transformar qualquer situação difícil em uma oportunidade para um crescimento espiritual mais profundo e uma maior intimidade com Ele. Portanto, ao enfrentarmos o sofrimento, devemos lembrar que é possível experimentar vitória através dele. Deus não nos abandona nas horas de dor. Pelo contrário, Ele usa essas circunstâncias para nos moldar mais à imagem de Cristo. E quando olhamos para o sofrimento de Jesus na cruz, vemos que Ele venceu a morte, e assim podemos ter confiança de que com Ele também podemos vencer qualquer dificuldade que enfrentamos. E você? Como tem encontrado forças para passar por seus momentos de sofrimento? Como a sua fé tem sido transformada por essas experiências? O sacrifício como modelo para os crentes.
O sacrifício de Jesus Cristo é o exemplo supremo de amor e dedicação na fé cristã. Na cruz, Jesus não apenas cumpriu a vontade do Pai, mas também demonstrou o significado mais profundo de amor incondicional e obediência. Para os cristãos, a vida de Jesus oferece um modelo claro de como viver de maneira sacrificial. Mas, será que conseguimos verdadeiramente seguir esse exemplo em nossas vidas diárias? O que significa, de fato, viver de acordo com o sacrifício de Cristo? Quando pensamos no sacrifício de Jesus, nos lembramos de sua morte na cruz, onde ele entregou sua vida para a salvação da humanidade. Em Filipenses 2, 5-8, Paulo nos lembra que, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, embora sendo o Filho de Deus, não considerou sua posição de divindade algo a ser retido, mas escolheu descer à condição humana, viver entre nós e, por fim, morrer pela nossa redenção. Esse é o verdadeiro exemplo de humildade e sacrifício. O sacrifício de Jesus não foi apenas físico, mas também emocional e espiritual. Ele sofreu a dor do abandono, da traição e da negação, mas ainda assim escolheu seguir a vontade de Deus até o fim. Essa é uma lição poderosa para nós como cristãos. Quando enfrentamos dificuldades, somos chamados a lembrar do sacrifício de Cristo e a tomar a decisão de seguir seu exemplo, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Como você lida com as dificuldades em sua vida? Você está disposto a oferecer sua vida em serviço aos outros, como Jesus fez? Jesus nos ensina que o verdadeiro sacrifício não se trata apenas de sofrer por um ideal, mas de viver para os outros, colocando as necessidades deles acima das nossas. Ele disse: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16:24. Isso não é apenas um convite para seguir a Jesus, mas uma chamada para viver uma vida de renúncia, onde colocamos as necessidades dos outros em primeiro lugar. A questão para nós hoje é: estamos realmente vivendo esse tipo de sacrifício em nossas vidas diárias? Como podemos refletir o amor sacrificial de Cristo em nossas famílias, comunidades e até mesmo no trabalho? O sacrifício de Cristo não é algo que devemos apenas admirar à distância, mas algo que somos chamados a imitar. Será que estamos prontos para carregar nossa cruz e viver uma vida de sacrifício, oferecendo nossos próprios confortos, egoísmos e interesses em favor dos outros? Em resumo, o sacrifício de Jesus é mais do que um exemplo para admirar. É um modelo que somos chamados a seguir. Ao vivermos de acordo com esse modelo, não apenas nos aproximamos mais de Cristo, mas também somos instrumentos de seu amor e misericórdia para o mundo ao nosso redor. Então, a pergunta é: estamos prontos para viver esse sacrifício diariamente? A cruz, símbolo da salvação. A cruz é, sem dúvida, o símbolo mais poderoso e reconhecível do cristianismo. Para muitos, a cruz é apenas uma representação do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Contudo, para os cristãos, ela é muito mais do que isso. Ela é o símbolo da salvação, da vitória sobre o pecado e da reconciliação com Deus. Ao longo da história, a cruz tem sido um emblema de fé, de amor e de esperança eterna. Mas o que exatamente a cruz representa para nós? E por que ela é tão significativa? A cruz de Cristo, primeiramente, simboliza o sacrifício supremo que foi feito para a redenção da humanidade. Quando Jesus foi crucificado, ele não estava apenas morrendo de maneira trágica, ele estava cumprindo o plano de salvação de Deus para a humanidade. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A cruz foi a maneira que Deus escolheu para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Ele. Jesus tomou sobre si os pecados do mundo e, ao morrer, pagou o preço que nós, como seres humanos imperfeitos, não podíamos pagar. Além de ser um símbolo de sacrifício, a cruz é também um sinal de vitória. Em Colossenses 2,15, Paulo escreve: "E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz." O que parecia ser uma derrota humilhante foi, na verdade, a maior vitória já conquistada. Através de sua morte na cruz, Jesus derrotou o pecado, a morte e o diabo. A cruz, portanto, é um símbolo de vitória sobre as forças das trevas e da restauração do relacionamento entre Deus e os seres humanos. A cruz também é um lembrete diário de como devemos viver nossas vidas. Jesus nos chama a carregar nossa própria cruz e seguir seus passos. Mateus 16:24. Isso significa que, como discípulos, devemos viver uma vida de sacrifício, humildade e obediência a Deus. A cruz nos ensina a deixar de lado o egoísmo, a buscar o bem dos outros e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A cruz, assim, não é apenas um símbolo de salvação, mas também de transformação pessoal. Portanto, a cruz é muito mais do que um simples objeto. Ela é o centro da fé cristã, representando o amor imensurável de Deus, o sacrifício de Jesus e a esperança da vida eterna. Para os cristãos, a cruz não é um símbolo de sofrimento, mas de triunfo e redenção. Ela é uma lembrança constante de que, através de Cristo, temos acesso à salvação e à vida nova. E assim, ela nos desafia a viver uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao amor ao próximo. Conclusão. A cruz, como símbolo da salvação, nos lembra diariamente do imenso sacrifício de Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, ele não apenas nos ofereceu o perdão dos nossos pecados, mas também a promessa da vida eterna. O sacrifício de Jesus, embora marcado por dor e sofrimento, trouxe a vitória sobre o pecado e a morte, estabelecendo um caminho de reconciliação entre a humanidade e Deus. Ao refletirmos sobre a cruz, somos chamados a viver de acordo com o exemplo de Cristo, praticando o amor incondicional e a humildade, e estendendo o perdão aos outros como Ele fez por nós. A cruz não é apenas um símbolo do passado, mas um chamado diário à ação, à entrega e ao serviço ao próximo. Ela nos desafia a viver com propósito, não em busca de honra pessoal, mas para a glória de Deus e o bem de todos. Assim, a cruz permanece como o maior símbolo de esperança, transformação e vitória, lembrando-nos de que, através do sofrimento, podemos alcançar a verdadeira salvação e a paz duradoura em Cristo.